Ouçamos atentos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel sobre a necessidade imposta pelo Cristo de buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça. Emmanuel nos pede então que ouçamos atentos, porque muitos discípulos encontram dificuldade para reequilibrar a bússola do coração quando são esclarecidos pelo Evangelho. Muitos discípulos recorrem à fé com sede de paz espiritual, desejando encontrar a luz interior na pesquisa para a solução dos graves problemas que atormentam a humanidade e o seu próprio destino. Porém, antes de tudo, o aprendiz busca primeiro satisfazer os seus próprios caprichos? O aprendiz busca o predomínio das suas opiniões? A subordinação dos outros ao seu ponto de vista? A submissão também dos outros à sua força? Querem ser considerados? Querem impor a sua autoridade personalíssima? Querem percorrer os caminhos agradáveis? Querem as comodidades fáceis do dia a dia? E também querem as respostas favoráveis dos seus intentos, dos seus planos, satisfazendo plenamente o seu imediatismo vulgar. As palavras fortes de Emmanuel destacam, então, que muitos aprendizes afirmam querer seguir o Mestre, porém, primeiro, querem estar satisfeitos em todas as questões da sua existência, materiais, pessoais, de relacionamento, de convivência. Querem impor suas opiniões aos outros, querem ser respeitados e obedecidos, se esquecendo, portanto, da lição primária do Evangelho que ensinou justamente a humildade e a caridade do Cristo. Emmanuel vai dizer que raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, não querem ser seguidores do Mestre, mas sim favoritos de Deus.
Essa fala de Emmanuel demonstra conhecimento da natureza humana, na condição de espíritos desencarnados, de espíritos que buscam primeiro a satisfação dos seus interesses, ao invés da prática do ensinamento do Mestre. Mas Emmanuel também destaca: a vida burilará todas as criaturas nas águas da experiência. Nós lutaremos, nós sofreremos, mas aprenderemos nessa luta evolutiva e redentora. Assim, precisamos ouvir Jesus quando orientou a buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque aí estão a extensão das bênçãos que irão felicitar a nossa estrada, contribuindo para a nossa felicidade e nosso equilíbrio permanentes. Ouçamos, portanto, atentos à explanação do Mestre, à indicação e o conselho do modelo e guia da humanidade, porque somente dessa forma poderemos, através da análise do reino de Deus e sua justiça, realmente sermos felizes na prática do bem cristão, do Evangelho do Senhor e da conduta diária, buscando sempre a evolução da sociedade e de nós próprios. Que fique, então, a lição de Emmanuel, no sentido de buscarmos o reino de Deus sem primeiro desejar a nossa satisfação pessoal, os nossos interesses imediatistas e vulgares, condizentes com nosso estágio evolutivo. Busquemos os exemplos de Jesus Cristo e tantos outros que marcaram a história da humanidade pela simplicidade, pela humildade e pelo exercício do seu Evangelho na sua maior pureza, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantas outras personalidades que demonstraram ser verdadeiros discípulos do Cristo na sua conduta diária cristã. Que assim seja.